evento do iColab, tratando de cases de blockchain no governo federal, tratando aí a respeito de smart contracts, tokenização e o arcabouço normativo, e contando hoje com a presença de dois expositores aqui, que nos são muito caros, né? Foram escolhidos realmente a dedo, né? Porque são profissionais que estão na linha de frente, né? Na ponta da lança, tratando efetivamente com essas questões. Né? Hoje há uma preocupação muito grande com essa nova tecnologia e todas as vantagens que ela pode trazer para o nosso dia a dia. E já tanto o Lúcio quanto o Marco Túlio estão lá já buscando aplicar na prática, inclusive já lidando com projetos e cases que efetivamente têm o potencial de mudar o nosso dia a dia. Então, antes apresento a vocês o Lúcio Alves, que é advogado da União, mestre em administração pública pela UNB, especialista em matéria anticorrupção e palestrante convidado pelo Escritório das Nações contra Drogas e Crime e pelos grupos de trabalho anticorrupção do G20 e do BRICS, representante da AGU no Gabinete de Gestão Integrada e coordenador titular da Ação 8 Blockchain na INCLA, 2020. Seja muito bem-vindo, Lúcio. Eu já te passo a palavra, mas antes gostaria de também apresentar aqui o nosso convidado também, o Marco Túlio da Silva Lima, que é bacharel em Ciência da Computação pela PUC de Goiânia, possui especialização em orientação a objetos e internet pelo Centro Universitário de Goiás, é analista de desenvolvimento do CERPRO, atuando desde 2017 como gerente de projetos e produtos relacionados às tecnologias blockchain, e é membro do Comitê Técnico de Blockchain da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa e também representante da CERPRO, aí no caso, o Lúcio é da AGU e o Marco Túlio, então, da CERPRO na Ação 8, também da ENCLA, que é a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro. Então, boa noite a todos. Agora, feitas as devidas apresentações aqui dos nossos convidados, que temos a honra de receber, falando eu aqui, professor Manuel Gustavo Noibra Trindade, professor da Escola de Direito da Unicinos, e atendendo também ao convite da Sandra, sempre muito gentil, para esses belíssimos e oportunos encontros. Então, sem mais delongas, porque hoje a noite realmente promete, passo a palavra ao Lúcio, então, para que possa iniciar, ou na realidade até, Lúcio, não sei se podemos iniciar pelo Marco Túlio, na realidade, que já vai começar a nos apresentar alguns cases aplicados, para que depois nós possamos aí nos debruçar sobre eles e conversar um pouquinho sobre os impactos e as questões jurídicas, o arcabouço jurídico envolvido. Então, uma boa noite a todos, e vamos lá. Marco Túlio, tens a palavra. Boa noite, obrigado aí pelas palavras. Vou passar a compartilhar minha tela. Então, boa noite. Como foi dito, meu nome é Marco Túlio e eu vou falar um pouco sobre os cases de blockchain no governo. Não todos os cases, a ideia não é fazer uma apresentação para esgotar o tema, até porque seria impossível, cada case desse aqui renderia tranquilamente uma apresentação, mas a ideia é a gente pegar até um pouco do panorama histórico que a gente seguiu aí, nessa breve vida aí do blockchain e das DLTs. Então, os cases que a gente vai passar, basicamente eu vou falar aqui sobre a ANAC, Bacen, BNDES, DataSUS, Receita e RNP. Poderia elencar outros também, a escolha aqui foi
um pouco ordem alfabética, um pouco prioridade também do projeto, mas seria possível elencar bastante mais projetos também, tão importantes quanto. Só minimizar aqui. Que é interessante a gente falar, né, sobre blockchain e sobre os tempos em que a gente vive é a questão da crise da confiança, né? A gente vive uma crise da confiança global e falando especificamente da questão governamental, a gente tem, a partir de 2012, uma queda da confiança no governo, né? Isso de forma global, né? Aqui a gente tem um estudo da Edelman, o estudo eles chamam barômetro de confiança, onde eles colocam, né, que empresas têm mais confiança que o governo em 18 de 27 países que fazem parte dessa pesquisa. E o que é mais curioso, né, para a gente aqui no Brasil é que aqui a situação é ainda mais crítica, né, quando olhando em termos de governo, né. Enquanto globalmente a mídia, na verdade, hoje ela está numa situação de maior descrédito, né, hoje no Brasil o governo ele tem, né, ele passa menos confiança para o público em geral do que essas outras três instituições. Então, esses dados aqui, eles são de uma pesquisa bem recente, né? Ela foi liberada agora, esse mês, e mostram aí que, né, é necessário, né, enquanto governo, se trabalhar esse tema da confiança. E o que esse estudo ele recomenda, né? Ele recomenda que as instituições elas devem atuar para fornecer informações de qualidade, que sejam verdadeiras, imparciais e confiáveis. Ele também coloca que é essencial que as 4 instituições não ajam sozinhas, mas encontrem um propósito comum e tomem medidas coletivas para solucionar os problemas da sociedade. Um ponto que esse estudo coloca, principalmente em virtude agora da pandemia, é justamente a crise da informação, né? Hoje, você ter acesso à informação, as pessoas terem acesso à informação, não quer dizer que elas vão tomar aquilo como verdade, né? Ou que elas vão acreditar naquela informação. Então, quando você tem essa crise na própria informação, isso gera essa necessidade de que você consiga validar essa informação, consiga agregar mais essa informação. E é justamente, né, essa questão de agregar, trazer confiança, esse trabalho colaborativo que nos leva justamente ao uso de blockchain ou de DLTs, né? A gente viu, né, o blockchain está aí há coisa de 11 anos, mas foi ali por volta de 2015 que a gente começou a falar do uso dessa tecnologia como uma máquina de confiança, como uma forma de dar confiança aos processos, né? E foi a partir daqui que começou-se a olhar no uso de blockchain fora do cenário de criptomoedas, né, mas no cenário muito de cadeia de produção, né, no cenário bancário, né, foram instituições que começaram também logo a trabalhar o tema. Isso veio a partir de 2015. Né? E é interessante a gente, né, pegar essa ponte, porque a gente teve agora, no ano passado, né, coisa, um pouco mais de um ano, a publicação do Decreto 10.332, né, de 28 de abril de 2020, que instituiu a Estratégia de Governo Digital. Né? Então, nesse período de 2020 a 2022, eles colocaram uma série de questões a serem tomadas, né, em todos os órgãos da administração pública federal para que a gente possa atingir o que eles chamam de governo de futuro, né, governo digital. E, né, na esteira desse movimento, né, o que aparece aqui é que a gente tem um governo centrado no cidadão, que esteja integrado, inteligente, confiável, transparente e aberto e, sobretudo, eficiente. Né? Se a gente pega aquele estudo mais a fundo, a gente vê que essas queixas relacionadas ao governo têm muito a ver com a eficiência. Né? Os serviços, principalmente questões de saúde, de educação, eles são muito mal avaliados aqui no Brasil. Então, ter um governo que seja mais eficiente, mais confiável, né, é uma necessidade que o governo aponta e blockchain é uma forma
a gente chegar a isso. E dentro, né, da estratégia, né, dentro dos diversos objetivos que eles traçam, a gente tem aqui, né, no objetivo 8, serviços públicos do futuro e tecnologias emergentes. E dentro desse objetivo, eu vou pontuar aqui 3 iniciativas. A 8.1, desenvolver no mínimo 6 projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação com parceiros do governo federal, instituições de ensino superior, setor privado e terceiro setor até 2022, ou seja, uma oportunidade, né, para a gente aqui no Ecolab estar discutindo essa integração, né, entre iniciativa privada, ONGs e o governo. Né. A 8.3, disponibilizar pelo menos 9 conjuntos de dados por meio de soluções de blockchain na administração pública federal até 2022. E a 8.4, implementar recursos para a criação de uma rede blockchain do governo federal, interoperável, com uso de identificação confiável e de algoritmos seguros. Então, a gente vê que blockchain está dentro da estratégia de governo hoje, né? E o que a gente vai ver a seguir são alguns cases de uso de blockchain, né? Alguns ali pouco depois dessa virada que a gente teve ali do foco de criptomoedas para o foco em blockchain, e até iniciativas mais recentes, né? Que, de certa forma, já estão endereçando questões aqui que são apontadas, né, no EGD. Marco Túlio, se tu me permite uma pequena intervenção, Claro. não é? Até para a gente já havia conversado, né? Eu gostaria de pontuar que aqui, claro, a gente vai deixar o chat aberto, eventualmente para perguntas, mas mais ao final. Mas durante a apresentação, né, vamos fazer ela um pouco menos formal, um pouco mais descontraída, permitindo a participação também. O Lúcio pode ficar à vontade para fazer algumas intervenções, se tu não te importares, obviamente, Marco Túlio. Tranquilo, tá? tranquilo. Se tu não te importares, a gente vai fazendo uma conversa, um bate-papo, um pinga-fogo, assim, não é? Até então, Lúcio, eu tinha ficado de fazer essa lembrança, essa ressalva, não é? Muito boa até aqui a apresentação. Eu gostaria de pontuar, Marco Túlio, até para os nossos alunos, que eu vejo que vários estão aqui da Escola de Direito, não é? Muitos interessados, mas muitos até hoje, né, quando fala assim blockchain, lembram-se de criptomoedas, não é? E tu muito bem pontuaste, não é? Essa é só uma parcela muito pequena desse fenômeno, dessa tecnologia muito maior, que envolve diversos outros aspectos, mas que fundamentalmente trata de confiança ou uma substituição até mesmo na confiança que nós tínhamos outrora, né? Naquele contrato assinado. Na realidade, a gente substitui a confiança daquela vertente clássica contratual para própria arquitetura tecnológica do blockchain. Então, muito boa essa tua ressalva aqui, fica esse registro reiterado aos nossos alunos que blockchain é muito mais do que criptomoedas, não é? E aqui estamos vendo utilizações, e vamos ver agora, não é? Diversos cases que podem trazer, então, benefícios, eficiência e efetividade para serviços públicos, para uma série de outras situações. Obrigado pela oportunidade aí dessa interação, Marco. Não, tranquilo, Manuel. Pode ficar à vontade. Vou aproveitar, então. Vou aproveitar, Marco, te pedir licença também, só para dar boa noite a todos os presentes. Agradecer o convite do Ecolab para estar participando do evento mais uma vez, tão importante. E, professor Manuel, tenho certeza que seus elogios, pelo menos no que tange a minha pessoa, se devem muito mais à sua gentileza do que aos meus méritos em relação a isso, né? E por sorte, desde o início do ano passado, lá na ENCLA, quando a gente começou a pesquisar a tecnologia blockchain, né, para fins de combate à corrupção e lavagem de dinheiro dentro do escopo da estratégia, o Marco Túlio estava com a gente, né, pelo SERPRO, e é uma parceria que tem sido muito prolífica desde então, né? Então, fico bastante à vontade aqui de a gente dar essa fluidez para o evento. Já estivemos juntos em outro e tem funcionado muito bem, né? Porque o Marco é uma pessoa que, assim, todas as dúvidas que porventura eu venho a ter, primeiro eu me dirijo a ele. Então, eu brinco que de vez em quando ele funciona como meu oráculo, né, para a tecnologia. E a gente vai, ao longo desse tempo, tem desenvolvido uma parceria muito boa. Só mencionar aqui, Marco, para a gente contextualizar também, né, em relação a esses cases, para dizer que o Brasil
ele está alinhado às mais recentes premissas internacionais que versam sobre a tecnologia da informação e da comunicação. O blockchain é uma tendência e me parece que é uma onda que dificilmente vai retroceder, seja na área referente a criptomoedas, seja na área também da confiança nos governos, né, que está tanto em crise hoje, como você muito bem colocou. No âmbito do G20, já ainda pouco antes de eclodir a pandemia, né, nós tivemos a oportunidade de conceber os princípios de alto nível para o uso das tecnologias de informação e da comunicação para o combate à corrupção, e isso nos acendeu aquele alerta, né? Comprovou que aquilo que se pensava em 2019, e aí é importante pontuar o papel da AGU como órgão transversal, aquela percepção de que a administração pública brasileira já estava atenta às possibilidades que essa tecnologia, que essa estrutura que o blockchain traz, poderia trazer para os nossos governos. Só que como eram iniciativas ainda isoladas e não havia, já havia, lógico, né, uma percepção de que ela viria, de alguma maneira, viabilizar uma uniformidade de tratamento, a gente também resolveu abordar isso no âmbito da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro. Como o professor Manuel bem colocou, o Marco Túlio foi ali o tempo todo, né, dentro dos subgrupos, coautor do guia do blockchain, que a gente teve como produto final, que foi lançado no webinário, a gente vai falar disso também. Já é material todo público, para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais. E ali, dentre uma das milhares de possibilidades da tecnologia, a gente discutiu como no Brasil hoje ela vinha sendo utilizada, independente de ser na seara de combate à corrupção ou não, e também, ao mesmo tempo, de que maneira os órgãos estavam se comunicando para fazer ela funcionar. Né? Então, dentro desse pequeno nicho que a gente tinha de combate à corrupção e lavagem de dinheiro, a AGU fez a proposta, o Gabinete de Gestão Integrada da Estratégia aprovou, e a gente teve um ano muito prolífico. E aí descobrimos vários parceiros, né, ao longo do ano, o TCU também com um acórdão muito relevante no plano nacional. Muitos dos cases que o Marco vai trazer aqui são parceiros que, ao longo dessa caminhada, a gente veio descobrindo. E o SERPRO, como líder ao lado de BNDES, e eu não vou citar todos aqui, senão estaria sendo injusto, mas que estão liderando esse processo no governo federal brasileiro. Né? E, finalmente, para ter sempre em mente, né, de que a confiabilidade ela é um pressuposto para que a gente possa ter, como o Marco bem colocou, transparência dos nossos governos, tanto a perspectiva preventiva, né, de atos ilícitos, quanto também repressiva, devido a algumas características que a tecnologia traz. Eu já roubei tempo demais do Marco Túlio, ele já está acostumado com isso, mas eu não vou abusar da boa vontade dele, não. E a gente vai falando, Marcos, a gente vai pontuando aí nessa dinâmica, com tanto sucesso a gente vem adotando, tá? Não, obrigado tranquilo. mais uma vez. A intervenção foi interessante aí, né, Manuel. Realmente, né, a gente, quando começou a discutir esse assunto, ainda se dava muito foco à questão de criptomoedas, né, somente no âmbito de Receita Federal, discutindo a questão de evasão de divisas, né, de crimes, realmente crimes fiscais, né, a própria ENCLA, né, na ação 8, no ano anterior, ela discutiu essa questão, né, com foco maior nas criptomoedas, depois, no ano passado, já nesses outros tipos de aplicações. Né? A gente vai ver um pouco das duas coisas aqui. Então, trazendo aqui para o primeiro case, o case da ANAC, né, a Agência Nacional de Aviação Civil. Então, a ANAC, ela tem um problema, né, que, na verdade, a gente vê que é um problema mundial, que é justamente o quê? A questão da gestão do diário de bordo, ele, na maioria das vezes, ele é feito em papel, né? E quando a gente fala de aviação, né, não apenas o diário de bordo, mas toda a parte de manutenção, a gente está falando de um volume muito grande de informação, né? E a gestão disso em papel, ela é muito complicada, né? Você tem várias empresas, né? Você tem várias transportadoras, vários entes, né? Cada um com o seu sistema, né? Mas tendo que reportar isso em papel, muitas vezes, e isso cria uma dificuldade muito grande para você fazer essa gestão enquanto uma agência, né? Então, o que a ANAC, né? O que ela estava trabalhando antes de chegar nessa solução de blockchain era fazer uma homologação dos sistemas que cada uma dessas empresas possuía, né? Sistemas diferentes, mas o que ela, né, acabou se deparando é que trabalhando com uma tecnologia de DLT, que no caso foi o Hyperledger Fabric,
seria muito mais fácil ela padronizar esse nível de protocolo, né, de tecnologia, do que ela sair homologando cada uma das diferentes soluções, né? Então, a premissa desse projeto é justamente sair desse diário de bordo em papel, né, onde você, né, acaba delegando, de certa forma, esse controle de horas de voo, né, para ser feita uma alimentação manual e ter uma dificuldade de ter esse controle, né? E isso que a gente está falando de uma atividade, né, onde o nível de segurança que se espera é muito alto, né? E a expectativa, né, com esse projeto é redução de custo, aumento de compliance quanto às normas e aumento da segurança operacional, né? Esse é um projeto que ele já está com um andamento, né, interessante, já junto às companhias aéreas, já foi apresentado fora, né? É um case importante no mundo todo e que está evoluindo bem, né? Então, esse é o case da ANAC, já de bordo digital. Interessante como uma atividade tão sensível quanto a aviação, ela está já utilizando, né, Marco? A gente geralmente espera que os precursores de determinada tecnologia se usem em situações em que elas possam ser testadas, mas parece que a confiabilidade é tão grande que a própria ANAC, que é um órgão extremamente técnico, né, como a gente observa, e lida com uma seara dotada de uma sensibilidade, de que uma segurança ela é colocada em patamares que são padronizados mundialmente, confiou na tecnologia para fazer uso do Brasil e está à frente, né? Chega a ser surpreendente que seja numa atividade tão sensível e que esteja dando certo, né? O feedback de alguns colegas que trabalham na agência tem sido muito positivo em relação a isso. Exatamente, né? O uso do smart contract, ele ajuda, né, você a seguir a questão das normas, né? Porque ele é meio que, ele delimita ali a forma com que você vai trabalhar, né? Você já tem um esquema para trabalhar. Então, isso facilita muito toda essa questão de padronização. Falar agora sobre o Bacen. O Bacen foi um dos primeiros órgãos, né, a começar a estudar o assunto aqui no Brasil, né, por motivos até óbvios, né, até um pouco irônico, né, a gente está falando aqui de blockchain e governo, né, uma vez que o paper do Satoshi, né, a ideia dele principal é justamente você tirar esse poder central, né, que um governo ou um banco possui, né? Só que o que a gente vê é que o poder dessa tecnologia, né, que não surgiu, né, ali com o paper de Satoshi, né, ela é bem mais antiga, né, na verdade a genialidade ali foi combinar coisas que já existiam para uma solução nova. Isso é tão poderoso que justamente as instituições bancárias, né, e os próprios governos hoje, eles têm, né, feito uso dessa tecnologia, né? E até chega a ser contraditório, né? Um dos governos que mais está à frente nesse assunto é justamente o governo chinês, né? Então, principalmente quando a gente fala né, de emissão de dinheiro digital pelo governo, né, CDBCs, a China é um dos países que está mais avançado quanto a isso. Então, o Bacen, né, ainda em 2016, 2017, ele começou já a fazer cases, né, onde ele propôs o sistema SALT, que é o Sistema Alternativo para a Liquidação de Transações, né? Um sistema para ele atuar justamente na contingência, quando o sistema principal, né, do Bacen estivesse indisponível, tá? Então, nesse momento em que você tem esse elemento central tendo um problema, e ele já tem uma redundância, né, obviamente, pela criticidade do sistema, eles fizeram um teste para verificar o uso das diferentes tecnologias, né? Isso foi feito em 2 fases, para ver como elas poderiam se comportar, né? O que eles queriam, principalmente, era testar a garantia de saldo, privacidade e a realização de transferências nessas situações que esse elemento central ele não tivesse disponível, né? Isso foi feito numa primeira fase com blockchains, né, no sentido mais puro da palavra, né, Bitcoin, o Ethereum e umas soluções mais antigas como a Multichain, né? E numa segunda fase eles já fizeram com as DLTs, como o Fabric, o Quorum e o Corda, ainda em versões bem iniciais, né? Esse foi um trabalho de 2016, 2017. E, na época, o que o Bacen, o entendimento que ele chegou é que essas tecnologias eram promissoras, mas que ainda não tinham um grau de maturidade suficiente para uma adoção, né, por um órgão central da magnitude do Bacen, né? Isso foi o que eles chegaram naquele momento. Talvez até daí, né,
tenha surgido depois outras soluções que o Bacen trouxe, né, como, por exemplo, a questão do Pix, né, que ele não roda em blockchain, né, ele é uma solução que roda com Kafka, o Apache Kafka, com a solução centralizada. Mas a gente vai falar mais um pouco aqui do Bacen, porque, né, eles continuaram fazendo trabalhos, né? Então, eles lançaram depois um outro projeto, que foi o PEER, que é a Plataforma de Integração de Informações de Entidades Reguladoras. Aqui eles utilizaram o Quorum, né? O Quorum ele é uma versão enterprise do Ethereum, que ele foi criado pelo JP Morgan, né? E hoje ele está com a Consensus, que é uma das principais provedores de ferramentas aí para Ethereum. E a ideia aqui era justamente ter um sistema para integrar esses entes de regulação, porque assim como a gente viu aquela necessidade que a ANAC tinha de fazer essa integração das empresas aéreas, aqui também a gente, né, sentia essa necessidade de ter uma maior sistematização, né, dessas trocas que tem entre esses entes, né? E a expectativa que eles tinham com esse sistema era justamente agilizar a resposta das instituições financeiras aos processos de autorização que eram encaminhados a esses órgãos, né? A gente sabe, né, todo mundo que já deve ter entrado com uma multa no Detran, né, já deve ter visto que é muito comum essa departamentação, né? Você ter dentro de um mesmo órgão, você ter várias unidades ali e meio que muitas vezes se perde o seu processo, né? Às vezes ele está num órgão, ou dentro de um departamento, ele passa para o outro, o departamento não tem visão do trabalho que a outra unidade está fazendo, e é justamente a ideia que blockchain ela venha para resolver isso, né? Se todos têm um ledger, né, um livro-razão comum compartilhado, você consegue ver, né, a situação atual, mesmo que isso não esteja dentro da sua unidade, né, da sua gestão. Então, trazer essa celeridade é algo que a gente viu em muitos dos cases, né, que foram aqui no governo brasileiro que foram estudados, né? Aliás, desculpa, a gente vai ver logo mais, né? Teve um estudo do TCU, que foi muito interessante, que pegou a maioria desses cases, e até eu recuperei algumas informações justamente desse estudo, que a gente vê algumas similaridades entre as soluções que foram propostas, às vezes com tecnologias diferentes, né? Por exemplo, a gente viu aquele da ANAC com o Hyperledger, agora a gente está vendo aqui com o Quorum, mas que a ideia principal é essa, melhorar essa questão da informação, da transparência e da própria confiabilidade. Hoje o Bacen ele tem o LIFT, que é o Laboratório de Inovações Financeiras e Tecnológicas, que novamente é uma oportunidade aí, né, para startups, né, para empresas de tecnologias, fintechs, levarem soluções, né, inclusive está aberta a inscrição para o LIFT 2021, né, para participar desse ecossistema de inovação, né, do Bacen, não apenas com blockchain, outras tecnologias aí voltadas para o mundo financeiro. E o Bacen hoje, ele instituiu no final do ano passado um grupo de estudos de CDBCs, que são a Central Bank Digital Currencies. Então, qual é o objetivo, né? É discutir os impactos, né, de uma eventual moeda digital no Brasil, né? Da gente ter um real com uma criptomoeda, né, um token. Ainda não tem, né, uma previsão de quando isso vai estar disponível, né? O grupo de estudo ele foi instituído justamente para entender essas implicações, né? Apesar que já havia algumas conversas que talvez 2022 a gente já tenha algo, mas algo voltado principalmente para turistas, né? Para pessoas que venham com moeda estrangeira e que queiram, né, fazer gastos aqui no Brasil com a moeda local, mas que eles possam, por exemplo, fazer isso via o Pix, né? Então, ali já poderia ter uma moeda. E é muito interessante essa questão de CDBC, né? Porque é uma emissão de dinheiro, né, pelo governo, mas não em papel moeda, em uma forma digital. E isso pode ser feito de diferentes formas, né? Então, aqui a gente entra numa discussão mesmo de economia, né? De possibilidades de você atender camadas da população que não têm acesso ao financiamento, ou mesmo que são desbancarizadas, ou mesmo atender segmentos específicos, né? Você tem a possibilidade de criar moedas lastreadas, né, na moeda fiduciária para você não ter a questão
ali da variação do preço, né, que é muito alta, né, nas criptomoedas, né, principalmente Bitcoin, Ethereum, né? Então, essa é uma discussão interessante. E falando um pouco mais sobre tecnologia, né, hoje o Bacen ele tem, né, então, 3 linhas de tecnologia que ele vem discutindo, né? Uma que é a própria questão do Pix, né, que já está disponível aí para, né, o uso, e a ideia é que isso se amplie, esse uso. Outro é o Open Bank, né, que vai ser a possibilidade de você compartilhar seus dados financeiros com as instituições, você ter essa gestão dos seus dados, né, o que vai estar muito bem alinhado com a LGPD. E essa terceira questão, que são os CDBCs, né? Então, são 3 correntes de tecnologia aí que o Banco Central vai estar discutindo aí ao longo dos próximos anos. O BNDES também é outro ente muito importante nesse ecossistema de blockchain do governo, né? Ele organizou, por exemplo, em 2018 e 2019, o Blockchain Gov, que foi um evento de discussões de uso de blockchain no governo, né? Todos os 2 eventos você encontra no YouTube, é o registro das apresentações, é um material muito rico. E, além de fomentar, né, essas discussões, os eventos, eles também fizeram uma série de projetos utilizando blockchain, né? E muitos com esse foco de tokenização, né? Então, por exemplo, eles lançaram o BNDES Token, utilizando Ethereum, né, que é exatamente essa ideia de você ter um token lastreado em real, e a ideia deles era justamente dar mais transparência e dar esse controle para essas emissões de crédito que o banco faz, né? Então, a expectativa é essa, de reduzir o custo e aumentar a transparência das operações de financiamento. Então, né, foi uma experiência bem interessante aí que o BNDES fez de acompanhamento, né, de obras públicas, onde você faz o pagamento, por exemplo, de um fornecedor com esse token, né? Então, enquanto tem toda essa movimentação, né, de órgão, entre órgão público, entre fornecedor, isso é feito de maneira digital e de forma rastreável, né? Só depois, lá no final, é que aquele participante vai poder, né, sacar isso em espécie mesmo, né? Então, você consegue ter, durante esse momento em que a gente está trabalhando com a moeda digital, ter toda essa rastreabilidade. E, na mesma linha também, o BNDES ele entrou com essa solução True Budget, que é do KfW, né? Que ele é o Instituto de Reconstrução, né, lá da Alemanha. É uma instituição, nos moldes mesmo do BNDES, um banco de investimento nacional, um banco de fomento nacional, e que foi criado lá pela Lei Marshall 48, justamente para a reconstrução da Alemanha. E hoje ele é o maior banco de fomento público, né, no mundo, e ele é o segundo maior investidor no Fundo Amazônia, né? O primeiro é a Noruega. E eles têm essa solução, né, que usando a multichain, que o BNDES utilizou aqui justamente para poder dar transparência à aplicação do fundo aqui no Brasil, né? A gente sabe que a gente teve bastante discussões em cima dessa questão, né, de Fundo Amazônia e tudo, das questões de gastos de ONG, etc. Então, isso aqui é uma forma de você dar, né, maior transparência para esses investimentos, né? Então, esse é um outro projeto que o BNDES ele também, né, deu início. Existem outros projetos também, né? Mesmo que a gente for falar de um órgão só, a gente vai ter uma grande variedade de projetos para falar, né? O BNDES começou um projeto ali com a Ancine também, mas o que eu vou falar agora, que é um mais recente, é a Rede Blockchain Brasil. Então, a Rede Blockchain Brasil é uma iniciativa do BNDES que vai muito ao encontro do que está ali pregonizado pelo SGD, que é a ideia de você ter uma rede de blockchain nacional, na qual vários órgãos possam fazer parte, né? Algo que foi lá evidenciado nesse trabalho do TCU foi justamente essa questão da gente ter vários projetos, né, de vários órgãos, mas com escopo limitado, né? Participação de 4, 5, quando muito, órgãos naquela rede, né? Então, o TCU ele apontou que seria mais benéfico se tivesse redes mais amplas, né? Com
participação de mais entes, né, que essas redes não fossem privadas, no sentido de ter seus dados fechados, né, para quem está fora da administração pública. E esse projeto, né, da Rede Blockchain Brasil vai muito ao encontro disso, né? Ele está baseado na tecnologia Hyperledger Bezo. Desculpa. Não, até aproveitar que você está falando isso, justamente essa questão, trazendo, ver o histórico, né, que a proliferação de iniciativas no governo federal, ela só vem a demonstrar a capacidade institucional que ele tem de construir uma solução pública para isso, né, que eu acho que culminou com a rede blockchain, né. É só salientar que isso tudo vem, essa percepção do TCU, ela vem justamente daquele cenário inicial que a gente detectou de que havia iniciativas que, a priori, se pensavam que eram isoladas, mas que a eficiência permitiu vislumbrar que elas podem também ser verificadas por meio de uma rede, né, do governo federal. Esse que é interessante, né? Você vê que é um processo de amadurecimento e que a tendência é realmente dele se concretizar, né? E num prazo não muito grande. Não, exatamente, né? Então, a perspectiva de ganho em escala com uma rede nacional, ela é muito ampla, né? Então, hoje o BNDES está na articulação da montagem dessa rede. Falar aqui sobre a Rede Nacional de Dados de Saúde, né, um projeto do Ministério da Saúde, do DataSUS. Esse aqui talvez seja uma das maiores redes em produção hoje, usando o Hyperledger Fabric, né? Esse é um projeto que ganhou muita atração agora por conta da Covid, porque a ideia dele é que você tenha nós, ao longo do país, que possam trocar informações sobre os prontuários de saúde, né? Porque algo que é muito complexo, essa questão aqui de saúde, isso aqui também poderia ser outra apresentação aqui de 2 horas tranquilamente, né? Acredito até que a Ecolab vai trazer o pessoal do DataSUS, né? Também para falar sobre esse case. Marco, aproveitando que você está falando do DataSUS também, te interromper mais uma vez, e até ficar a dica para o pessoal do Ecolab, né? O colega lá do Ministério da Saúde que fez a apresentação lá no webinário da ENCLA, ele teve um tempo relativamente restrito, né? Então, assim, até uma oportunidade da gente pensar. É uma rede que eu acho que justifica um evento de maior porte, né? O tamanho e sucesso dela. Eu me recordo que ele mencionou que a questão de pressão demográfica vai aumentar a demanda e gasto com assistência médica. Eu acho que até 2023, as pessoas com mais de 60 anos vão ser responsáveis por 20% da população, né? Então, o custo médio de tratamento em hospital público vai aumentando, e se a gente não tiver um ganho de eficiência, um ganho de escala, que é o que o RNDS também se propôs dentro de um dos seus objetivos, eu acho que a gente vai perder muito, né, dentro das possibilidades que o SUS pode gerar. Mas até mencionando, eu acho que é digno de um outro evento. Quem quiser começar a perceber, né, a ter pelo menos uma pincelada naquilo que o projeto oferece, e como ele já está em pleno funcionamento, é muito interessante. Já está lá, depois a gente vai falar do evento também quando chegar. A gente disponibiliza o link aqui, para quem quiser se antecipar um pouquinho, mas relembrando Lúcio, que tem muito espaço para discutir ainda, né? Lúcio, se me permite uma colocação muito boa, essa tua ressaltando essa questão aqui, até porque é muito possível, não é, Lúcio e Marco, que já existam algumas iniciativas esparsas, não é? Até por uma questão aí de interoperabilidade, eventualmente, poderiam se comunicar. E aí a importância não só de eventos dessa natureza, mas como também se ter conhecimento dessas iniciativas para que possam se conversar esses projetos, não é? Interessantíssimo, eu não conhecia esse projeto aqui, fantástico, fantástico. Envolve, claro, toda uma preocupação que temos aqui muitos alunos do direito, não é? Tem muita gente estudando de forma muito aprofundada a questão da proteção dos dados, né? Então, sim, também envolve toda uma preocupação com a LGPD. É interessantíssimo aqui, eu estou realmente muito impressionado com os projetos, alguns eu conhecia, outros, vários não, estou encantado aqui com a apresentação. Isso, e é bem interessante. Isso, Manuel. E é bem interessante que hoje já tem o app do Connect SUS, que ele está ligado à rede da RNDS, e por meio desse app a pessoa consegue fazer a gestão dos seus dados,
Então, ele já está em consonância com a LGPD. LGPD. Né? Isso. Interessante. É lógico que isso é bem interessante. Então, assim, é um projeto que ele está bem no início, mas ele acabou, né, ganhando essa tração por conta da própria questão da Covid, né? Porque é uma dificuldade que se tem, né? É justamente você levar um prontuário, né, de um atendimento primário que está sendo feito ali no posto de saúde, e de repente você identifica que a pessoa precisa ser transportada para uma UTI, e o que a gente vê é que muitas vezes, né, o transporte da pessoa ela é mais simples do que o transporte dos dados, né? Apesar de toda a dificuldade que se está tendo para encontrar um leito, né, né, para numa UTI, mas Marco, interessante também. Desculpa, você está me ouvindo pode ou falar. não? Estou ouvindo, pode falar. Não, e lembrar também, você vê que é bastante intrigante, né? Tudo, como o Manuel bem colocou também, a questão da Lei Geral de Proteção de Dados. A gente está tratando também com informação muito sensível, mais uma vez, a exemplo do que a gente falou com a ANAC, né? Eu me recordo que na apresentação lá dos colegas do Ministério da Saúde, eles colocaram que era um componente da Rede Nacional de Dados em Saúde, né? O conjunto mínimo você tinha exame realizado, medicamento dispensado, vacina, resumo de atendimento, alta. Eu me recordo que são informações também extremamente sensíveis, mas que dentro do que eles definiram como estratégia de saúde digital para o Brasil, por meio da plataforma blockchain, quer ver? Tem uma expressão também muito legal, foi uma apresentação muito interessante, em que pese curta, por isso que eu digo que eu assistiria muito mais horas deles falando sobre isso, né? Você consegue ter uma timeline compartilhada do paciente, né, para esses fins. É uma timeline compartilhada, pertencente a ele, né, que vai ser o dono dos seus próprios dados, e que não vai só empoderar o paciente, mas também o próprio médico, porque ele vai ter muito mais ferramentas, né, para incrementar a sua atuação ao lado dos estabelecimentos de saúde. Estava até resgatando aqui, ó. Hoje me parece que a rede, estava resgatando a apresentação deles aqui, porque é interessantíssimo de fato. Você tem mais de 150 mil estabelecimentos de saúde, 5 mil hospitais e 5 bilhões de registros por ano, segundo os últimos dados que eles nos forneceram, e isso em setembro do ano passado. Se a gente pegar o tempo decorrido desde então, eu acredito que a gente tenha algo muito mais substancial. Mas para ver como o uso da tecnologia ela consegue chegar, e a capilaridade do SUS ela é um exemplo claro de que ela pode chegar nos rincões mais afastados do país, né? Quando disponíveis os meios. Exatamente. E é bom lembrar que a rede do SUS não são apenas os hospitais públicos, é também a rede privada. Então, todo esse ecossistema ele está interligado para ter essa interoperabilidade dos prontuários, né? Justamente, né, essa situação crítica, né, de um paciente chegar e você não ter dado nenhum sobre ele, né? Não saber se ele tem uma alergia a algum medicamento, enfim. Né? Quanto mais célere você consegue ter esse dado, e principalmente um dado que é confiável, né, que está chegando com você, né, com uma assinatura digital, enfim, isso, né, facilita o trabalho das equipes. Né? E, Então, Marcos, se tu me permite uma observação, não é? Porque, claro, o Marco aqui, tendo todo o conhecimento técnico, computacional, não é? O Lúcio, todos os aspectos jurídicos envolvidos, mas também já por lidar há tanto tempo com essa tecnologia, acaba também assimilando, não é? Mas trazendo aqui para alguns que talvez não tenham tanto contato, o grau de disrupção que isso traz no nosso dia a dia, não é? Eu, particularmente, se permite trazer até uma situação comezinha, mas que ilustra muito isso. Eu fiz agora, no início do ano, nos primeiros dias do ano, uma bateria de exames, né? Um check-up. E, inclusive, estavam os exames totalmente alterados aí, dado o sedentarismo e a pandemia que nos jogou para dentro de casa, né? E se alimentando cada vez mais e engordando, estavam os exames totalmente alterados. E, realmente, alguns indicadores bastante preocupantes. E aí eu tive, inclusive, por orientação médica, que consultar exames anteriores. E aí, imagina, eu fui para algumas gavetas que eu tinha de exames de 4, 5 anos atrás, mas o máximo que eu cheguei foram até 3, 4 anos. Imagina só a gente conseguir ter isso numa rede de blockchain plenamente confiável, né? Plenamente ali devidamente registrado e que não se apaga, poder buscar todo o nosso histórico. Os ganhos de eficiência a partir disso são quase que inimagináveis, não é?
Além disso, que o Marco e o Lúcio muito bem salientaram, que aqui, não é, Marco? Por exemplo, eu estou no Brasil hoje, aí eu vou viajar e tem alguma intercorrência em outro estado, em outro lugar, eventualmente, esses dados todos vão poder ser resgatados. É algo realmente fantástico, não é? Que vai muito além de... E vejam, eu sou um entusiasta dos criptoativos, não me refiro nem só às criptomoedas, né? As criptomoedas são um dos criptoativos, né? Mas a tecnologia de blockchain pode ser realmente disruptiva em vários segmentos. Esse aqui eu acho totalmente fantástico, é absurdo o que ele pode nos proporcionar. Muito bacana mesmo. Isso. E é algo que tem se discutido muito agora, né? Justamente essa questão de como você ter esse certificado em forma digital de que, por exemplo, você já foi vacinado, né? A gente vê, né, em países continentais como o Brasil, né, ou como os Estados Unidos, essa preocupação, né? Um estado pode estar numa situação crítica, outro estado pode estar numa situação mais amena, né? Você vai ter pessoas indo de um lugar para o outro, quem você pode deixar entrar, quem você não pode, como ter esse controle, né? Então, hoje, por exemplo, em Nova York, eles implementaram uma solução onde você tem um QR Code que você consegue exibir e mostrar que você já foi vacinado, né? Eles estão tentando colocar uma solução, né? Cada estado, na verdade, pela questão, né, dos Estados Unidos, cada estado está buscando aí uma solução. Sim. Mas tem se discutido isso a nível global, né? Como a gente vai poder restabelecer, né, a economia global, né, as viagens intercontinentais com esse cenário de pandemia, né? Então, se você tiver um registro que seja confiável e interoperável entre os países, e a gente vai até falar um pouco de um projeto que tem um pouco dessa característica, seria uma forma de permitir que isso ocorra mais rapidamente. Fantástico. Vou adiantar um pouco aqui, né? Senão a gente não vai ter tempo. A Receita também é outro órgão que tem investido bastante nessa questão de blockchain, né? Foi um dos primeiros que a gente discutiu o assunto, na época ainda falando de criptoativos, naquele primeiro momento, né? Sobre evasão de divisas, crimes fiscais, mas logo eles começaram a buscar outros usos também, que são bem interessantes, né? Então, até na linha ali do SGD, de você fazer esse compartilhamento de dados, né, de bases de governo, a Receita hoje já tem produção, né, dois sistemas, né, o BCPF e o BCNPJ, que são sistemas que rodam no Ethereum e que ele compartilha essas bases, né, de pessoas físicas e pessoas jurídicas. Esse foi um projeto que teve aí um foco nessa redução desse custo, e também possibilitar novas funcionalidades, né? Uma das funcionalidades que a Receita ela planeja aí para o futuro é justamente a parte de trabalhar a identidade descentralizada, né? Que é um outro conceito que casa muito bem com a LGPD, que é você ter justamente esse foco no cidadão e o titular de dados fazer a gestão dos seus dados, né? Então, o projeto eCPFI, desculpa, B, não coloquei ele, eCPFI, ele tem essa pretensão, né, de trabalhar esse assunto no futuro. E além disso, né, a Receita tem um outro projeto que também está em produção, né, usando agora o Fabric, que é uma rede que compartilha dados entre os países do Mercosul, né? Então, essa é uma rede onde inicialmente se começou aí pelos OEAs, né, que são os operadores econômicos autorizados, que são justamente instituições, né, empresas que elas têm direito a uma esteira verde, né, para fazer um processo de exportação mais célere. É lógico que isso se consegue por meio de uma série de vistorias, né, de uma emissão de um selo, só que a gestão desses dados, né, de quem tinha esse selo, ela não era padronizada entre os países, né? Isso era feito, às vezes, via um website, às vezes era enviado por e-mail, não tinha uma padronização. Então, veio essa proposta, a proposta partiu aqui do Brasil, para que no âmbito do Mercosul fosse feito esse compartilhamento desses dados por meio de blockchain, né, o DLT. E isso já está em funcionamento com 4 países hoje, né? Há discussões com outros blocos já sendo realizadas, e uma vez que você tem essa rede já operando, né, com
com esse uso específico de operadores economicamente autorizados, te permite criar outros projetos, né? Então, você pode criar outros smart contracts e fazer gestões de outros dados, né? Por exemplo, dados de passageiros, né? Dados de outros tipos de mercadorias perecíveis, mercadorias médicas, enfim. Abre um leque de possibilidades aí praticamente infinito que você pode estar fazendo em cima dessa rede. Então, essa expectativa de aumentar a segurança e agilizar o trâmite entre as mercadorias, mas uma vez que você tem essa rede operando aí entre os países, os países reconhecem a soberania, né, de cada um, mas reconhecem também esse consenso do grupo, isso permite uma infinidade de possibilidades. Imagina só, Marco, né? Vamos fazer algumas possíveis projeções, assim, agilização, em termos de agilização, redução de custos de transação, né? Por exemplo, para desembaraço de mercadorias, né? Para o ingresso em um país, né? Mercadorias provindas, né, de outro contracts, tu já vais passar ali pela toda a questão alfandegária, a questão de receita, ao mesmo tempo vai estar conversando com o sistema diretamente da própria empresa. É fantástico, não é? As possibilidades de aplicação, a gente ainda nem consegue prever todas elas, né? São inúmeras. O fato é que só a concepção desse mecanismo é fantástico, não é? Professor, inclusive, retomando aquele teu raciocínio, né, em relação ao LGPD, trazendo para uma perspectiva mais legalista, como quase todo operador do direito tem como defeito principal, né, querer trazer tudo à letra da lei, é interessante pontuar também de que essa mudança de realidade tecnológica ela vai acabar ensejando também no curtíssimo prazo que o direito, por muitas vezes, venha adaptar as suas normas para que ele possa compreender o que o mundo dos fatos vem trazendo. Né, em que pese a gente ter diversas iniciativas, a gente tem aquela brincadeira sempre de que o mundo do direito está um passo atrás do mundo dos fatos. Né? E essa provocação é interessante e ela serve para todos que estão aqui presentes. Né? Eu acredito que é uma tecnologia ainda que a gente vai ter que aprender a lidar com ela, mas que como juristas também possamos estar sempre refletindo de que maneira o nosso Estado de Direito ele pode vir a abraçar esse tipo de tecnologia em prol de uma perspectiva democrática, de uma democracia plural, né, em última instância. Então, para ficar também a provocação, e a provocação até para a própria administração pública também, né, partindo da premissa de que a administração não é dado fazer nada de que a lei não estabeleça ou não autorize previamente, é muito interessante a gente estar sempre com esse alerta aceso, esse plot mental, né, de ficar falando de que maneira esse uso da tecnologia pode vir a gerar impacto no meu ordenamento jurídico presente e de que maneira eu posso, eventualmente, raciocinar, conhecer melhor as potencialidades da ferramenta, para que eu possa moldar o direito futuro também, as novas perspectivas e as novas demandas sociais, porque isso tudo acompanha, né? O Marco Túlio tem trabalhos muito bons na área de identidade digital, né, Marco? E você vê de que maneira isso vai estar mudando, de que maneira isso vai afetar a sua relação com seus próprios dados. Então fica essa provocação também. Eu não queria colocar nada como resposta, porque é um processo em construção, mas para que a gente possa estar sempre tentando não ficar sempre um passo atrás, mas estar pelo menos um pouquinho menos, né? Buscando para pensar uma solução, antes às vezes até de que o problema ocorra, né? Exato. Sabe, Lúcio, só fazendo uma breve, não quero, né, interromper demais, mas uma breve observação muito boa, porque temos aqui vários operadores do direito nos assistindo, e tu disseste uma coisa muito interessante, muito pertinente, né, que o direito sempre anda alguns passos atrás, não é? E com essas tecnologias, e eu vejo isso estudando a tecnologia, as possíveis aplicações da arquitetura de blockchain, o direito realmente ele está diversos passos atrás. E o que acontece, Lúcio, que eu vejo uma dificuldade cada vez maior, até tive a oportunidade de já escrever sobre isso, né, esse ponto, que me parece que o processo legislativo
tradicional, ordinário, ele inclusive se revela um tanto quanto anacrônico, porque essas mudanças se dão de forma tão rápida, né? Por exemplo, blockchain, são tantas aplicações que o processo legislativo tradicional não dá mais conta. Por isso que a gente vê cada vez mais, me parece, uma importância das autoridades regulatórias em cada segmento de atuação. A CVM, o Bacen, que acabam normatizando por meio de regulação setorial, porque a legislação ordinária ela não dá mais conta. São questões tão profundas, complexas do ponto de vista técnico e tão rápidas que até se aprovar uma lei já mudou tudo, né? Umas 2, 3 vezes, não é? Basta ver os projetos de lei, né? Que muitas vezes tentam aí regular o fenômeno dos criptoativos, não é? Que já tiveram diversas iniciativas e quando se pensa em dar um passo além, o projeto já está totalmente anacrônico, ultrapassado. Então, essa observação é perfeita, né? Eu só queria fazer esse registro. Bom, que a provocação já está dando resultado, né? A gente vê, puxa o fio, ela pode ir bastante longe, né? É verdade. E assim, do ponto de vista técnico também, a gente tem muitos desafios ainda, né? A tecnologia nova, não existe padronização, né? Eu até destaquei aqui que, né, a gente vê que cada projeto aqui tem uma tecnologia diferente, a gente ainda não tem uma interoperabilidade entre essas tecnologias, né? E aqui também a gente está focado aqui na questão de blockchain, mas tem mais uma série de tecnologias aqui que permeiam, né? Como, por exemplo, a questão da inteligência artificial, do IoT, né? Enfim, né? Pensar na combinação dessas tecnologias, o que isso pode trazer, aí realmente é explodir a cabeça, né? E finalizando aqui já a minha parte, né? Eu tomei bastante tempo aí do Lúcio, a RNP, né, a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, ela constituiu, né, um comitê técnico de blockchain, que conta com diversos participantes, né, órgãos de governo, federal, tem PRODES, né, serviços de processamento também estaduais, como, por exemplo, o Celepar do Paraná, de pesquisa, como o CPQD, né, tem empresas privadas, como a Multiledger, né, universidades, enfim, é um escopo amplo aí, é uma oportunidade também, né, para quem está nos vendo de participar, e eles têm ali áreas de interesse, né, que estão sendo estudadas, como, por exemplo, de educação, infraestrutura, a identidade descentralizada, desenvolvimento tecnológico, aplicações e padrão em governança. Inclusive, esse ano eles têm também, assim como o BNDES, eles têm essa pretensão de criar redes, né? Redes amplas aí somente de teste para os estudantes universitários, para que eles possam fazer testes de aplicações, de soluções, utilizando essas tecnologias, né? Então, aí também é uma outra frente. Tem muita coisa, né? Infelizmente, não tem tempo de falar tudo, né? Por exemplo, o MCT, que assinou recentemente um acordo com a IBM para capacitação aí de até, se não me engano, 10 mil alunos em tecnologias de blockchain. Enfim, tem muita coisa aí que a gente poderia estar falando, né? Cada tópico desse aqui poderia render aí uma apresentação diferente. E deixo até aí o convite, né? Na verdade, a sugestão aí da Ecolab, né? De, por exemplo, convidar pelo Bacen o Aristides Cavalcante Neto, né? Pelo BNDES a Suzana Maranhão Moreno, né? Pela Receita o Ronald César Thompson, né? E outras pessoas aí, né? Suzana Nack, Gustavo Sanches, enfim, tem muitas pessoas capacitadas no governo para estar apresentando essas soluções aqui de forma mais detalhada. Muita gente boa, né, Marco? Disso aí a gente não sofre, né? De falta de gente boa nesse aspecto. Certeza. Aqui as referências, né, que eu tratei, o primeiro aqui do estudo, é um estudo muito bom nessa parte de confiança, recomendo, né, que vejam, né, interessante. Aqui a gente tem um apêndice do estudo que o TCU fez, das aplicações de blockchain aqui no setor público, e o decreto, né, da estratégia de governo digital. Então, finalizo aqui a minha parte e dou a palavra aí ao Lúcio. Obrigado, Marco. Lembrando que a palavra continua sendo sua, viu? O que eu fizer aqui, por favor, me interrompa a qualquer momento. Essa nossa dinâmica funciona. E queria te agradecer publicamente aí por estar... Você consegue ficar com a apresentação, com o controle?
Consigo, sim. Agradeço imensamente também pela ajuda aí também. A gente volta e meia, como eu disse, mais do que isso, volta e meia, o Marco Túlio me salva aí nesses eventos que eu fico perdidinho quanto a esse negócio de apresentação, de tecnologia, ele que é o craque do time mesmo, né? Queria só começar reiterando aquilo que ele colocou em relação aos colegas de outras organizações, né? A doutora Suzana Maranhão, ela foi nossa suplente lá na coordenação da Ação 8 da ENCLA de 2020, do ano passado. No ano antecedente, a PGFN também participou da coordenação sobre criptoativos. É engraçado, e é coincidência. Há 3 anos seguidos, já tem 3 anos, que a Ação 8 da ENCLA, da vertente de combate à corrupção, ela é voltada a soluções de tecnologia da informação e da comunicação. Esse ano a gente está trabalhando com inteligência artificial e Big Data, sob coordenação da AGU também. É até interessante pontuar de que já fui perguntado várias vezes, e de maneira muito honesta, por que a AGU está coordenando esse tipo de ação de tecnologia de informação, se não é a sua linha principal? E aí, explicando, como eu disse anteriormente, é o fato de a gente ter a oportunidade de trabalhar dentre as mais diversas organizações públicas no âmbito federal, tanto da administração direta quanto indireta. E então a gente consegue ter essa percepção ambiental. Mas a coordenação de alguns tipos de trabalho ela jamais ocorreria se não fosse aos colaboradores da área técnica que dominam com plenitude. E daí o produto do Guia Blockchain que a gente desenvolveu é uma síntese de tudo que a gente conseguiu detectar hoje, diagnosticado. Eu aprendi até essa expressão com vocês também, Marco, do ecossistema, do blockchain. A gente conta muito com esse apoio técnico justamente para poder se fazer entender e ver até se a solução proposta, seja sob a ótica administrativa geral, pública, como a ótica jurídica também, se ela é adequada às possibilidades que a tecnologia nos franqueia. Você passaria o próximo, por favor? Próximo slide. O Marco já mencionou ali que a gente tem um GT específico no âmbito do Comitê Central de Gestão de Dados, estabelecido pelo Decreto 10.046 de 2009, onde várias organizações públicas, dentre as quais a AGU também, estão no âmbito da estratégia de governança de dados, trabalhando soluções em blockchain. O TCU está lá também, e tem, inclusive, uma subsecretaria destinada exclusivamente para o governo digital. Também não temos como deixar de falar do Acórdão 1613 de 2020, do TCU. O TCU, posteriormente, estava com algumas iniciativas, eu confesso que eu não me atualizei ultimamente, se ela teve algum desdobramento, pelo menos de setembro para cá, em relação a explorar um pouco mais as tecnologias blockchain, mas eu acredito que o sumário executivo desse acórdão é leitura obrigatória para quem quer ter uma visão bastante compreensiva acerca do atual cenário do uso de blockchain e das perspectivas no Brasil hoje. E a ENCLA também, que a gente detectou também, por meio de seus órgãos integrantes, grupos de trabalho, por meio das ações 8 de 2020, que eu tive o prazer de coordenar, e de ter o Marco Túlio ali ao nosso lado como coautor desse guia, e a 8 de 2021 também, está coordenado pela AGU. Você passa o próximo, por favor, Marco? Sim. Só pontuar que houve várias recomendações do TCU para uso de blockchain, para questões de auditoria, por exemplo, na Ancine e outros órgãos também. É verdade, Ele fez um apanhado bastante compreensivo desse atual cenário. Queria aproveitar rapidamente também, mandar um abraço aqui para o meu amigo Dr. Fernando Marques, lá do Rio de Janeiro. Amigo de longuíssima data, falou que ia estar presente. Bom te ver aqui, meu amigo. Não podia deixar passar. Peço desculpa por quebrar o protocolo, mas eu não podia deixar passar em branco. Falando do acórdão, basicamente, uma síntese dele. Conhecer os conceitos da tecnologia é muito importante, quando a gente entra para a parte prática, para a parte técnica. Muitos gaps de conhecimento. Você fala, como é que eu vou propor alguma coisa, alguma gestão acerca de algo que eu sequer conheço? O acórdão ele faz isso muito bem, de uma maneira simples, ilustrativa. Identifica as áreas de aplicação, mapeia já previamente os problemas que os governos podem já estar abarcando e vai também facilitar a compreensão desse potencial disruptivo da tecnologia. Aproveitando aqui, já tentando endereçar a pergunta do Lenildo. E essa pergunta é muito boa, porque
ela não tem uma resposta pronta, né? Então, por isso que eu fiz questão aqui de observá-lo. O nascimento dessa tecnologia não seria justamente para evitar as regulamentações, pelo menos no que se refere aos criptoativos, e, inclusive, foi o Marco Túlio que escreveu isso, tá, Marco? Então, você me interrompa, que lá no nosso guia você muito bem pontuou que a tecnologia, né, os criptoativos, eles nasceram no ambiente de contracultura, de fato, né? Mas isso não quer dizer que eles estejam avessos à potencial regulação, né? Em que pese, sobre muitos aspectos da vida prática, a intenção real dos agentes econômicos ou das pessoas que desejam, pelo menos no campo da criptomoeda, operar com ela, seja ele de esse tipo de controle, né? Por outro lado, os governos eles estão bastante atentos. Até a própria regulamentação do imposto de renda hoje exige que, acima de determinada quantia, se não me falha a memória, R$ 5.000 em criptomoedas, eles já devem ser declarados, né? De fato, ela nasceu nesse ambiente. Não sei se o Marco tem alguma coisa a acrescentar, Marco, em relação a isso, mas se, por um lado, né, é bastante difícil você... Tem-se essa impressão geral, né, de que ela é para não ser rastreado, não ser regulamentado. Por outro lado, a rastreabilidade e o fato de você ter uma cadeia de dados indeléveis dentro de cada bloco, né, e com registros descentralizadas, eles fazem com que a estrutura de dados ela seja rastreável por natureza também, desde que, obviamente, se tenha o acesso a essa estrutura. Não sei se o Marco quer complementar com alguma coisa. Na verdade, é que é muito difícil, né, você operar sem regulamentação nenhuma, né? Evidente, com a regulamentação, né, muito ampla, que ingesse, né, ninguém quer, mas também não ter nenhuma regulamentação dificulta, né? Por muitos anos, né, o Bitcoin ele foi uma experiência, né? Foi algo meio que de brincadeira, né, onde o pessoal compartilhava esses ativos, né, que não tinham um valor expressivo né, e tem casos clássicos aí, como aquela questão das pizzas lá de 10.000 bitcoins, né? E foi quando se começou a regulamentar, de certa forma, esse mercado, é que a coisa foi ficando mais séria, né? Então, se começou a utilizar, por exemplo, tecnologia que era usada para jogos de carta, né, para fazer essa gestão ali nas primeiras exchanges, né? E ali se teve um problema grave ali no Japão com essas exchanges, foi aí que se viu essa necessidade de ter uma regulamentação, de ter alguma garantia, né, para o investidor também. E até as próprias exchanges, elas, né, começaram a se autorregular e solicitar que fosse feito algum tipo de regulamentação, porque isso, né, traz benefício para todo mundo, né? A pessoa se sente mais segura para investir, né? Você tem investidores maiores, né? Hoje a gente vê mercados aí surgindo, né? A questão dos NFTs, enfim. Então, o nível de regulamentação, ela acaba sendo desejável, né? Até porque, por exemplo, quando a gente fala do Bitcoin hoje, a gente não vê muito o uso dele como dinheiro, né? A gente vê o uso dele mais como um ativo para fazer reservas, né? Então, isso aí gera alguns cenários aí onde é interessante você ter alguma regulamentação. A regulamentação ela também favorece a difusão da tecnologia, né, Marco? A partir do momento em que os estados reconhecem isso como uma realidade, é aquilo que a gente estava falando do processo de absorção do mundo dos fatos pelo direito, né? Isso dá uma característica de validade, né? Pelos estados. Então, acho que, de certa forma, isso favorece também a difusão da tecnologia e a sua própria validação, né? Parece que assim, não, eu acho que tentando ensaiar alguma resposta, né, a pergunta é a ausência de regulamentação, ela também não parece totalmente desejável, ou melhor, reformulando, a regulamentação não me parece indesejável, né, pelo menos no campo das criptomoedas, né? Ela tem aspectos positivos. Né? Exato, né? Até porque você não tem um único movimento, né? Você não tem uma única moeda, né? Tem vários mercados surgindo. Então, em alguns mercados se sente, né, mais necessidade, né? Por exemplo, a gente está usando NFTs hoje para fazer venda de imóveis virtuais, né, nesses ambientes virtuais. Mas por que você não está se usando isso para imóveis reais, né? Então, uma regulamentação nesse sentido seria bem-vinda. E isso é polêmico, meu amigo, já ouvi muita gente falando disso em relação a registro. Exato. Mas enfim, assim, melhor do que
é melhor ter uma regulamentação que seja flexível do que não ter nenhuma, né? Porque, por exemplo, nos Estados Unidos é crime. Estou dizendo Estados Unidos, mas acredito que até no Brasil, né? Você cunhar dinheiro, você não pode cunhar dinheiro, é crime, né? Muitas pessoas foram presas no início do uso de blockchain nos Estados Unidos, porque era crime você transferir dinheiro, era crime você, né, criar dinheiro, enfim, a gente teve várias pessoas sendo presas realmente, né? Então, você não tem nenhuma regulamentação, não tem nenhum amparo jurídico para um negócio que está, né, na casa aí de trilhões, né, de dólares. Então, se faz necessário pelo próprio volume que a coisa tomou, né? Já deixou de ser um brinquedo de nerds já há bastante anos. Essa foi ótima. Mas é interessante, né? A gente vê que a regulamentação ela está alinhada hoje, ela favorece aquilo, né? E para se pensar, eu acredito que um próximo passo mesmo no que tange a tecnologia é a gente começar a avaliar riscos jurídicos do uso, né? Eu acho que já está passando por isso, mas de algum modo o governo está atento também, né? Quais os riscos, tanto regulatórios quanto jurídicos em sentido amplo, e que se realmente comece a buscar o endereçamento das questões do direito, né, jurídicas, quais são os caminhos que podem ser seguidos dentro do nosso arcabouço moderno. A Até, propósito... Lúcio... Oi, pois não. Opa, não quero te interromper. Fala, depois eu entro. Queria fazer um comentário também sobre essa pergunta, que ela é desafiadora. Não, tá. Eu ia falar, na verdade, para o Marco já passar o próximo ali, que eu vou tentar me ater também ao nosso tempo. O bom é que as perguntas estão vindo mescladas com o nosso bate-papo, dá até mais fluidez, né? Aí eu até te perguntar também, professor, algum problema a gente ir mantendo isso aí, em vez de reservar um tempinho no final? Se der, a gente está excelente. É sempre um prazer, mas podemos continuar, porque aí eu até não fico correndo com a apresentação e a gente vai dando essa maior fluidez. Esse bate-bola é muito bom e eu particularmente prefiro. Perfeito, e eu vejo pela interação que estamos tendo aqui pelo chat, mesmo eu estou recebendo alguns comentários aqui diretamente pelo WhatsApp de alunos, está excelente esse formato, né? Eu até gostaria de complementar, então, e aqui, justo nessa linha, o Fabiano Feijó, que também é um aluno do nosso mestrado, é um craque, é professor justamente sobre jurimetria, não é? E também muito interessado quanto à tecnologia de blockchain. Então, ele faz aqui a colocação no nosso chat, como se regulamentaria uma estrutura descentralizada. E fazendo um pequeno comentário também, um gancho com a pergunta anterior, né, e que vocês já responderam muito bem. Eu tenho um artigo até recentemente publicado justamente sobre a regulação dos criptoativos. Né? E se reconhece, né? Isso aí está desde a origem aí, histórica dos criptoativos. Eu gostei da expressão, né, utilizada pelo Lúcio, fazendo referência ao Marco Túlio, né, que é algo contra a cultura. Né? Existia já justamente uma busca, talvez, por sair um pouco do sistema financeiro tradicional, a questão da centralização nos bancos, não é? Mas isso nós discutimos no evento sobre blockchain e criptoativos na semana retrasada, e esse foi um ponto aí muito polêmico, né, quanto à questão da regulamentação. Eu, que sou entusiasta dessa tecnologia, reconheço, essa é a minha visão, a importância da regulação, né, justamente na linha levantada pelo Lúcio e pelo Marco Túlio, porque isso traz um pouco de segurança jurídica. É claro que talvez não seja desejável um excesso de regulação em que os custos de conformidade se tornem tão elevados que torne aí talvez a utilização dessas tecnologias um tanto quanto custosas ou não tão eficientes, não é? Então, o que me parece aí, a necessidade de um cuidado, especialmente por parte das autoridades regulatórias, que os custos de conformidade, ou seja, de regulação, não sejam mais elevados
do que a redução dos custos de transação que essas novas tecnologias estão a propiciar, mas que alguma medida, gente, claro, talvez essa é a pergunta, a resposta de $1 milhão, que é tão difícil de se responder. Bom, qual é o nível de regulação? Bom, isso aí a gente tem que estudar a cada caso, mas que alguma medida de regulação ela é muito importante, ela é, porque traz segurança jurídica. E como mesmo o Marco Túlio disse, né, se num primeiro momento, além da questão da contracultura, num segundo momento também os criptoativos, especialmente aqueles chamados do tipo coin ou criptomoedas, foram utilizadas e associadas até mesmo com atividades ilícitas, né? Lavagem de dinheiro, tráfico de armas, de drogas, deep web. Hoje em dia, não. Ela ganhou foro de cidadania e hoje em dia é reconhecido como um ativo aí mundialmente, atingindo cifras astronômicas e sendo utilizado por investidores qualificados. Então, há sim a necessidade de uma regulamentação mínima para que traga segurança jurídica, e isso realmente traz ainda mais robustez à utilização dessas possibilidades, não é? Então, eu concordo plenamente com os colegas aqui. Pois é, professor, é muito pano para manga, né? Quando o papo é bom, o chato é que passa rápido, né? Pessoal, eu estou olhando as perguntas aqui, eu só vou tentar retomar um pouquinho para a gente finalizar, mas eu vou tentar endereçar algumas delas também, tá? E desculpem se a gente não conseguir fazer todas, mas é que realmente o assunto é intrigante, né? E a gente, infelizmente, tem essa limitação de tempo aqui. Tenho certeza que pelo Ecolab a gente ficava até amanhã, mas eu sei que os senhores também têm horário, né? O acórdão, só para lembrar, né? Ele bate muito nessa tecla de que ela é uma tecnologia de propósito geral, então ela não tem uma finalidade específica. O modo pelo qual ela vai ser usada vai depender justamente da finalidade, né? Fala dessas características úteis, né? Que não existe o órgão central, a questão do hash, né? Que tem os metadados em cada bloco de dados, né? E eles são, a partir do momento que eles são descentralizados, você tem mais de um nó na rede. E aí eu acho que dá para entrar aqui na pergunta deixa eu ver, da Márcia, né? Que a validação consensual, risco cibernético, se resolvem com a regulação e que tem a ver também com a questão de como regular uma estrutura descentralizada. Vejam, a regulação, quando a gente fala, ela não vai regular a estrutura, né? Eu acho que esse slide aqui é importante. A gente não vai regular a estrutura, porque a estrutura do blockchain ela é única e ela é indelével, né? Em que pese haver várias tecnologias, não vai se regulamentar a estrutura, vai se regulamentar resultados, iniciativas e os produtos finais que se busca alcançar com isso dentro do Estado de Direito. Tá? Então, essa questão deixa eu retomar aqui a pergunta de cima, né? De validação consensual, ter riscos cibernéticos? Tem riscos cibernéticos, sem dúvida alguma, mas a questão de ser descentralizada, estruturalmente, né, os nós de registro de dados serem descentralizados, isso já diminui bastante, né, esse tipo de risco, e me parece que a estrutura digital ela me traz riscos menores, que não são inexistentes, do que a estrutura analógica de dados que a gente utiliza hoje. Né? Uma falsificação, digamos, de papel, ela, em que pese ser bastante difícil, até do próprio papel moeda, me parece ser muito menos impossível de se obter do que uma dessas. Então, a gente não está falando de neutralização absoluta de riscos com a tecnologia, mas de uma mitigação substancial em relação aos riscos jurídicos e regulatórios que a gente tem hoje. Tá? Então, perguntas boas são boas que elas dão pano para manga, né? Mas, assim, tem risco. E é interessante, né, Lúcio? Assim, não que é interessante, né? Assim, o risco ele existe, né? Já aconteceram, né, problemas, né? O próprio Ethereum, a gente tem aquele caso clássico, né, de você ter o Ethereum e o Ethereum Classic, onde teve um problema ali num contrato inteligente, né? E eles optaram por fazer uma regressão na cadeia de blocos e parte da comunidade não concordou, né? Isso gerou uma bifurcação ali no Ethereum. Então, né, sim, é suscetível a problemas. E é interessante também pensar que o próprio smart contract ele é por si só uma forma de regulamentação também, né? Você tem um consenso ali regulamentado em cima de código, né? Não um código um código processual, mas um código informático, né? De algoritmo. Então, você pode ter até uma normatização inserida no smart contract, né? Quando você segue um padrão para gerar um token, né, uma RC, no caso do Ethereum, de certa forma você está seguindo uma norma, né? Mais uma norma técnica, né,
mas não deixa de ser uma forma de norma. Verdade, né, Marco? E interessante, eu não me lembro quem falou isso também, mas já nessas nossas discussões aí que já estão levando um tempo, alguém mencionou que a informação falsa em blockchain ela continua sendo falsa, né? Então, muitas vezes, no nascedouro da informação, você coloca um dado falso e ele vai se propagar, vai gerar efeitos, os seus desdobramentos a cada bloco que se vai colocando na cadeia, com base no dado falso. Eu consigo fazer isso também, né? Mas a grande vantagem é que, obviamente, pelo fato de eu ter toda essa estrutura de blocos de uma forma indelével, eu consigo detectar essa falsidade, né? Ela é mais detectável. Então, a estrutura ela favorece isso. Algo que a gente não consegue, eventualmente, numa cadeia de custódia de qualquer bem, a gente não consegue detectar isso, principalmente se a gente tiver um registro centralizado. Sim. Né? Mas a regulação, então, ela não é estrutural, tá? Respondendo a pergunta que foi feita. A regulação é da utilização, mas a estrutura, ela por ser simples, eu acho que ela é tão boa. Né? E aí recomendo a leitura do acórdão também, está tudo muito bem ilustrado como é que funciona a construção dessa cadeia de blocos, né? Que é como a gente traduziria o blockchain. Tá certo? Você passa o próximo, por favor, Marco, para a gente tentar prosseguir. Falar muito rápido, né, da ação 8, tá? Da ENCLA que a gente falou, também está lá. Daqui a pouco, eu vou passar rápido nesse aqui, mas só para falar, a AGU propôs e coordenou, como a gente falou antes. O BNDES era nosso suplente, mas seria injusto dizer que eram só suplentes. Muitas vezes os titulares das discussões eram os colegas do BNDES. E assim como também seria injusto chamar de convidados, né? O SERPRO e a SGD. Né? Marco Túlio também liderou um dos subgrupos que escreveu um dos capítulos muito importantes desse nosso guia. Então, para os senhores saberem que isso é um trabalho feito, eu brincava lá, 120 mãos. Né? Tinha dias que tinham 60 pessoas opinando, participando e construindo esse produto. Né? A coordenação ela realmente só serve para a gente fazer uma organização dos trabalhos. Mas se não tivesse esse pessoal todo aí, não teria sido possível. E nossos resultados foram blockchain no setor público, um guia de conceitos e usos potenciais. Vejam que a gente tentou não ficar adstrito à temática de combate à corrupção e à lavagem de dinheiro, tá? Embora tenha nitidamente esse direcionamento por força da própria estratégia nacional, e a realização desse webinário também, blockchain no setor público, em que a gente conseguiu fazer 2 turnos, né, Marco? A gente fez um de manhã para falar do guia, trouxemos alguns cases do governo federal, e na parte da tarde conseguimos trazer também alguns colegas que atuam na área internacional. Você passa o próximo, por favor? Você pode passar, o guia vai estar disponível também para a gente não perder muito tempo e tentar trabalhar mais as perguntas, que o papo está bom. Você passa mais um? Sim. Isso aqui, rapidamente, foi um diagnóstico que era um dos objetivos a ser atingidos, né, por meio da nossa ação. Lá no início, a gente queria fazê-lo e conseguiu, foi relativamente simples, porque os órgãos, mediante o critério da autodeclaração, cada um de seus representantes dizia qual era o tipo de utilização que eles estavam veiculando naquele momento em relação ao blockchain. Então, vejam aí como o Marco já colocou, né? De forma plena, o BNDES, o SERPRO, a Receita Federal, o Banco Central e o TCU já estão bastante adiantados. Há órgãos que já estão um pouquinho mais alerta para essa situação, que estão em estados iniciais e estudos, né? A AGU ela tem um laboratório de recuperação de ativos que já está pensando em como utilizar a tecnologia para poder recuperar ativos desviados do patrimônio público. Isso aí sim está intrinsecamente ligado à nossa área de combate à corrupção, que é onde eu exerço minhas funções hoje. O CAD, a Controladoria Geral do DF, a Controladoria Geral do Estado, né, do Paraná, por meio do projeto ARPIA. Vai ser uma pena, eu acho que a gente não vai conseguir adentrá-lo também, mas é interessantíssimo. O Controlador Geral teve presente nesse nosso webinário, expondo, então, se os senhores quiserem novamente, eu vou fazer uma remissão. E o Ministério da Justiça, a Polícia Federal e a PGFN, que alguns órgãos aqui não estavam utilizando ainda, mas é muito importante esse dado, porque agora eles estão atentos nessa utilização. Né? Você passa mais uma, Marco, por favor? O quadro, eu acho que eu eliminei. Tá? Você tenta passar 2, só para ver se está lá, se eu deixei o link ou não. Aqui, eu coloquei na ordem errada, eu peço desculpa para vocês. Esse webinário está disponível no canal do Ministério da Justiça, então se vocês jogarem lá no canal do Ministério da Justiça do YouTube, webinário blockchain, os senhores vão achar o turno da manhã e da tarde, para quem quiser, tá? Esse é o endereço eletrônico também, quem quiser dar um print na tela
é onde os senhores vão ter disponíveis, e vão achar o da parte da tarde também. Tá bom? E, Marcos, você volta só mais 2 para fechar. Eu acho que essa apresentação vai ser disponibilizada depois. Isso aqui é produto, né, do que a gente achou de normativo. Ele não é exaustivo, tá? Alertar a todo mundo que está presente aqui de que ele não pretendeu exaurir toda a regulamentação, mas de pontuar, dentre os colaboradores da ENCLA, quais eram os atos normativos que eles tinham detectado. Né? Então, a gente tem esse amparo na Constituição Federal, né, da promoção do desenvolvimento científico, pesquisa, tecnológica, inovação, enfim. Aí a gente tem ofícios circulares da CVM. Vejam que os atores, né, no âmbito brasileiro hoje, eles estão muito ligados à área fiscal e à área regulatória financeira. Né? E isso faz todo sentido, lembrando que o Bitcoin é o grande precursor dessa difusão do conhecimento e da tecnologia. Banco Central, Receita, ANAC, como muito bem mencionou o Marco. Tem o próximo aí, Marco, que eu acho que é o último slide de conteúdo também. Aí a gente pode continuar batendo papo, que fica mais legal. Ministério da Economia, portarias do ano de 2020, o decreto 10.332, que o Marco já falou, portaria da Receita. Eu me recordo, se a Sandra estiver com a gente, ela mencionou em alguma outra interação nossa que tinha mais uma, eu não estou lembrando aqui nas anotações. Sandra, eu te peço desculpa, se você puder me ajudar também. Eu me recordo que você mencionou... Eu acho que é a lei de governo digital, né, que foi sancionada isso, a 10.400, essa semana. A 14... Deixa eu pegar ela aqui. Que ela saiu agora, 14.129. Isso é importante para o pessoal do direito. Agora, fresquinha, do dia 29 de março de 2021, Marco. Obrigado. Olha lá, publicada no dia 30, a Márcia colocou aqui. Ó. Então, está quentinha, que ela dispõe sobre os princípios, regras e instrumentos para o governo digital. É interessante, rapidamente também, ao mencionar essa legislação, no artigo 28, eu achei fantástico. Vejam como a percepção do ambiente ela já está condicionando a nossa produção legislativa. Ela estabeleceu, o artigo 28, por exemplo, dessa lei, estabeleceu que o número de inscrição no CPF e no CNPJ ele é suficiente para a identificação do cidadão ou da pessoa jurídica nos bancos de dados de serviços públicos e garantida a gratuidade da inscrição e das alterações no cadastro. Né? Quem quer assinar sites hoje, GovBR, vai ver lá que tem esse tipo de... Eu não sei se eu poderia chamar, Marco, e correndo o risco de falar uma grande besteira, de já uma forma de identidade centralizada, pelo menos em um número, mas em que pelo menos cada pessoa já é proprietária desse aspecto mínimo dos seus dados, né? E tão importante para ele conseguir acesso a outros serviços públicos também. Hoje o que está sendo trabalhado, né, pela SGD, a Secretaria de Governo Digital, é justamente essa implementação de um login único, né? Porque a gente tinha muito essa característica aqui no Brasil, que cada ente governamental que você se relacionava era um login diferente, uma senha diferente, né? Então, o INSS, né, você tinha o NI, você tinha o número da sua CNH, enfim, em cada órgão público você era reconhecido por um número diferente, né? E tinha uma forma de login diferente. E o que o governo tem trabalhado, né, fortemente é justamente a implementação do acesso Gov, né, um login único, onde você, uma vez habilitado nesse login, e já tendo ali algumas questões de privacidade sendo trabalhadas, você consegue fazer uso dos serviços públicos por meio desse login. Então, você, por exemplo, tem um app do Meu Gov, né, que ele faz uma identificação biométrica para identificar se ali de fato é o titular de dados, e uma vez validado, você consegue se logar em diversos serviços públicos, né? Foi feito um levantamento lá atrás, onde se identificou que o governo federal ele ofertava em torno de 4.000 serviços diferentes e que esses serviços não tinham essa centralização em termos de login, né? Em termos sign-on, onde você faz um login único e acessa esses serviços. E hoje, mais da metade desses serviços eles já estão acessíveis por meio desse login único. Então, isso aí foi algo que evoluiu bastante aí nos últimos tempos. E também foi algo aí que, de certa forma, essa pandemia e esse uso maior, essa maior demanda de serviços digitais também acelerou. E como toda boa solução, ela é simples, né, Marco Túlio? É isso que é interessante, né? Veja que o parágrafo 1º também, para quem quiser dar uma olhada depois. O CPF ele tem que constar nos cadastros de documentos de órgão público. Registro civil de pessoas naturais, conselhos profissionais
E ele traz um rol aqui, né, especialmente do seguinte cadastro de documentos. Vejam, já há uma vinculação do CPF, né, como uma informação central para todos esses outros bancos de dados que a gente pode ter em relação ao cidadão. Certidão, aqui só enumerando alguns incisos. E como você bem mencionou, Documento Nacional de Identificação, o NIT, que é o número de identificação do trabalhador, programa, o PIS, PASEP, Cartão Nacional de Saúde, que a gente abordou anteriormente. Então, vejam a centralidade e a importância que o governo federal hoje deu, por meio de uma lei ordinária, né, a utilização do CPF como um dado, como uma chave única para acesso aos seus dados. Né, e vai totalmente na linha daquilo que a gente estava discutindo a respeito da estrutura da tecnologia. Né? Eu vou até te pedir, Marco Túlio, tem como passar? Eu acho que acabou, são os últimos parágrafos, os últimos slides, né? Se não for, acho que a gente encerra a apresentação. Deixa eu ver, os cases a gente já abordou. Você passa mais um, que eu acho que acaba? Tá, gente? E aí eu vou te pedir para encerrar, né, a apresentação assim, só do PowerPoint, e a gente continua com o bate-papo, agora com mais espaço aqui para poder debater, mas ver como a tecnologia hoje, essa interação do que a gente tem de marco regulatório, seja nos campos especializados, como foi muito bem citado aqui a Embrapa, né, ou a ANAC, as outras agências já estão tomando em suas mãos as rédeas de como regulamentar isso, de como adequar essa tecnologia de propósito geral às suas necessidades específicas, como também está havendo uma iniciativa top-down do governo federal de legislar minimamente a respeito disso, em relação ao que a tecnologia pode oferecer para o próprio cidadão. Né? E isso é muito interessante, porque vai chegar um momento em que isso vai se encontrar, né? E que a integração dessas bases de dados ela também já está sendo antevista para que isso ocorra de uma maneira rápida. Né? Vejam que aquela provocação lá das perguntas feitas, ela nos leva já há muitas conclusões a respeito do cenário que a gente está verificando hoje. Né? Eu não sei se tem mais pergunta, Marco. Tem mais alguma pergunta posterior a isso que a gente possa trabalhar? Em relação ao por ter corrido no final. E também não vou ficar lendo slide aqui. Né? Tinha uma aqui, tá? Pergunta que eu acho que a gente passou, porque, na realidade, eu deixei um pouco para depois, né, para o final, né, Lúcio, que é a seguinte, é do professor Matheus Bassani, até cumprimento a ele, um professor muito destacado, aí, agradecemos a presença, ele diz o seguinte, tá? Parabéns pelo evento, questiono a interpretação. É uma pergunta bastante técnica, assim, né, de um segmento específico de mercado aí, relativo à questão do mercado de capitais, né? Então, regulado pela Comissão de Valores Imobiliários. Mas eu vou abrir a pergunta para os colegas e eu também já tenho um posicionamento quanto a isso, tá? Porque é justamente um dos mercados que eu tenho estudado a regulação dos criptoativos. Parabéns pelo evento. Questiona a interpretação da CVM que tokenização de ativos deverá ser registrada previamente. Além do aumento de custos, isso não pode atrasar iniciativas empreendedoras? Qual a opinião dos palestrantes sobre esse ponto? E envio um abraço. Eu acredito que ela esteja de alguma forma, não é, Lúcia, ligada à questão anterior que tu respondeste, né, quanto à questão da regulação, né, se deve ou não ser regulado e a medida da regulação. Então, gostaríamos de ouvir os colegas a esse respeito. Mas já que eu fui mencionado primeiro, eu vou confessar para vocês que eu não tenho uma opinião formada no momento e eu não ousaria construí-la agora, justamente porque... Não, principalmente porque a gente está aqui, né? O professor Manuel, da área de análise econômica do direito e escreve muito bem sobre custo de transação. Assim, como leigo na matéria, o que eu ousaria construir era no sentido de que deveria ser analisado sob uma perspectiva custo-benefício. Isso pode aumentar custos? Quais custos? Né? Primeiro, analisar quais os benefícios que isso traria. Me parece que, pelo menos, o suporte, né, dessa mídia, o suporte da tecnologia, à primeira vista, não me parece algo que já não se tenha disponível, né, para armazenamento de dados ou para criação de nós. Me parece relativamente simples. Mas quanto aos custos de transação ou eventuais custos jurídicos, eu confesso que eu não arriscaria dizer, porque é aquele passo à frente ainda que muito da realidade vai nos permitir analisar posteriormente. Né? Eu confesso humildemente que eu não tenho dados suficientes para responder, talvez, de uma maneira adequada à pergunta. Não sei se o Marco Túlio gostaria de... Isso. O que a gente tem assim, de
concreto é que realmente, pensando em inovação, principalmente nas empresas aí pioneiras desse ramo, sim, né, isso traz prejuízo. A gente tem um caso bem emblemático no Brasil, que é a Original My, né, uma empresa brasileira. Eles, né, tentaram, né, fazer um ICO aqui no Brasil, não conseguiram, e eles procuraram, né, outros países que já tinham um ambiente mais favorável para isso, né? Principalmente ali na Europa, a gente encontra muito isso. Então, sim, isso aí traz implicações, né? Que podem, de certa forma, inibir, sim, a inovação, ou, no mínimo, fazer com que essa inovação, mesmo que com brasileiros, ela dê frutos lá fora, né? Isso é um risco, sim, que se corre, já vem ocorrendo, né? Marcos, tu me permite uma complementação à tua resposta, que é excelente, e eu sigo ambos, né? Aqui, colegas também têm a mesma interpretação. E o que a gente observa, não é, Marco? Justamente essa questão de que hoje há uma interdependência regulatória ou uma arbitragem regulatória entre os países muito grande. Então, o que eu gosto assim da figura, né, de linguagem, que é o seguinte: quando tu regula demais essas realidades, é como tu tentar apertar areia na mão, escapa pelos dedos. Então, por exemplo, tu criar muitos custos de transação no Brasil é tão facilmente por exemplo, tu vais ir para outro país utilizar essa mesma tecnologia, esse projeto vai ser desenvolvido em outro lugar. Não é? Então, o Marco Túlio, eu acho que coloca isso muito bem. O que eu vejo hoje é que, assim, já há, né, e aí o Lúcio e o Marco salientaram muito bem isso, seja a CVM, seja o Bacen, seja a SUSEP, tem um corpo técnico extremamente qualificado. Né? Então, claro, tudo que é novo pode, no primeiro momento, a gente ter um pouco de cautela, mas eles estão rapidamente se adaptando, estudando e também desenhando a regulação de modo a permitir esses avanços. Não é? Basta ver a possibilidade do Equity Crowdfunding, claro que ainda é um valor não tão elevado, mas que permite uma tokenização, para aí captação de recursos por meio de ICOs, ainda que em valores não tão elevados. Mas realmente, não é, Marco? Me parece que ainda há possibilidade de uma abertura maior no mercado de capitais para que floresçam projetos dessa natureza, porque ainda, não é, está lá, se a gente for ver na lei do mercado de capitais, né, se encaixa perfeitamente lá no inciso que define contratos de investimento coletivo, e aí tem que ter registro prévio, com exceção do caso do equity crowdfunding em valores menos elevados, né? Mas há essa questão. E aí tudo depende de qual a finalidade. Bom, se é valor mobiliário, vai ter que observar a regulação da CVM. Não é? Então, ainda nós estamos, eu acho que apreendendo, né? Learning by doing, aprendendo fazendo. Basta ver que há uma iniciativa muito legal, e eu acho que, Lúcio, vai justamente nessa tua postura cautelosa, até como advogado da União, né, tem o dever de ter essa cautela, né, e eu acredito que nós também, da academia, também temos que ter essa cautela. Claro que é muito bacana a gente chegar, não, melhor que não tivesse nada, mas tem algumas questões, assim, né, que a gente tem que ter um cuidado. E aí, eu digo, né, Lúcio, por exemplo, os regimes agora de regulação por sandbox. É talvez uma cautela, vamos ver como é que a coisa vai se evoluir em alguns poucos projetos controlados para aí poder regular com maior precisão. Mas é um campo fantástico, né? Seja para o pessoal da TI, seja para o pessoal do direito, que vai aí desafiar a gente intensamente nos próximos anos. Sim, sim. Aos poucos a gente vê a evolução, né? Por exemplo, hoje você já pode ir numa junta comercial e declarar o capital social da sua empresa criptoativos, né? Então você pode dar uma de Elon Musk, né? Comprar aí os seus bitcoins e colocar no capital social da sua empresa, né? Isso já é permitido no Brasil, né? Então, aos poucos a gente vê a regulamentação avançando. Exatamente.
Pode ser integralizado o capital social por meio de criptoativos. Né? Isso são avanços. Bom, a própria normativa da Receita agora obrigando a declaração. Já são várias iniciativas, né? Os próprios fundos agora podendo ter participação, no primeiro momento no exterior, agora já começa esse movimento interno, não é? É muito bacana. Meus caros, eu teria mais uma pergunta, se vocês me permitem, dado o avançado da hora, mas o Lenildo aqui tem sempre excelentes perguntas que valem ser feitas aqui em público. Os smart contracts devem tomar conta do mercado, mesmo em países muito avançados nessa seara? Não sei se há essa disseminação da tecnologia. Ele pergunta. É um pouco difícil fazer assim, previsões, né? Mas o que eu vejo muito do uso da blockchain é justamente nesse background, né? A gente ter ali na frente soluções de inteligência artificial, a gente ter IoT trabalhando, e por trás, né, nessa parte do arranjo, né, dessas informações, disso tudo, a gente ter um smart contract, a gente ter ali uma tecnologia de blockchain, né, uma DLT trabalhando. A gente vê muito isso, por exemplo, nas cadeias de suprimento, né, onde isso aí já está virando uma realidade, né? Você acompanha esse rastreio de mercadorias, né? A gente já tem muito projeto piloto ainda, né? Tem até uma certa dificuldade para escalar isso, mas já é que se aponta aí de talvez uma tendência, né? Manuel? Opa, Lúcio, eu não sei se gostaria de complementar alguma questão sobre... Eu teria vários, tá? Eu vou me segurar aqui, porque senão depois a Sandra vai me puxar a orelha e vai dizer, pô, Manuel, só queria ficar interferindo, é tão bom. Depois que o Marco Túlio fala, é muito difícil. É tão... muito difícil e desnecessário acrescentar qualquer coisa, tá? Professor, eu vou tomar liberdade aqui, só que eu vi uma pergunta também que me intrigou. Aqui, eu me permito, a colega, no final, ela colocou aqui, a Márcia Costa. Mandar um abraço para a professora Fabiola Greve, da Universidade Federal da Bahia, também, que está com a gente aqui ao vivo. Vi seu nome agora, professora. E se eu esqueci de mais alguém aí, por favor, tá? Peço desculpas também. É que a lista tá positivamente grande, tá? Então, às vezes a gente consegue ver todo mundo. Um abraço para a professora também. Cujos trabalhos eu estou tentando sempre acompanhar também, para aprender muito, muito mesmo. Mas tem uma pergunta a respeito da inclusão digital, né, que a Márcia colocou aqui. Em relação à nossa realidade, em que há uma gama de pessoas fora da realidade digital, sobretudo quanto à identificação única e digital, como se fará essa inclusão, né? Já que é um tema social e que importa para o sucesso do tema. E é perfeito. Tá? O tema da inclusão digital hoje, Márcia, ele é essencial, ele tem que estar no radar de todo e qualquer governo, não falo só do brasileiro, aí de qualquer país, porque a exclusão digital ela pode levar até a falta justamente de acesso a serviços básicos, ou até de que o cidadão seja reconhecido como cidadão nessa qualidade, né? Eu prefiro ver o copo meio cheio, para te falar a verdade, porque o fato de a gente hoje ter uma ampla gama de excluídos digitais também não faz com que a realidade antes disso seja diferente, né? Você vai em determinados lugares do país, as pessoas não têm certidão de nascimento, não sabem onde estavam, e a depender da expansão realmente da tecnologia que possa chegar nesses lugares, vejam, não é a tecnologia, ela não vai fazer com que pessoas que antes estavam dentro do sistema passem a estar de fora, a meu ver, né? É um processo, vai ter uma transição de fato, né, do governo, se a gente pode chamar de analógico, para o governo digital, mas a atenção a esse ponto que você colocou é de suma importância, é de ver que a exclusão digital ela pode vir a acarretar sim uma exclusão social. Então, muito pertinente essa tua reflexão, e é algo a gente se levar assim, né, como agente público, é algo para se ter em mente o tempo todo. Eu só queria pontuar aqui e agradecer por ter levantado essa bola, que é muito importante. Não, bem interessante essa pergunta. Eu até recomendo aí o podcast do MIT Tech Review Brasil, dessa semana, que fala sobre essa questão, principalmente do ponto de vista de falta de mão de obra que o Brasil vive, né? Falta de mão de obra de TI. A gente falando aí, né, da perda de oportunidades por conta de regulamentação, mas a gente tem uma perda de oportunidades também por falta de qualificação, né? A gente tem um déficit já hoje aí de profissionais de TI,
A tendência disso é só piorar, né? A gente não consegue formar profissionais na velocidade que a gente tem essa necessidade. Tem um gap aí também de gênero, né? A gente tem uma presença feminina pequena nas universidades de cursos de exatas, né? Principalmente cursos dessa área de tecnologia. E assim, tem alguns pontos, né, que a tecnologia ela vem ajudar, né? Hoje a gente já vê no Brasil um cenário que a gente via lá fora, né? Que é, por exemplo, a pessoa às vezes pedindo dinheiro e com o QR Code do Pix, né? Não sei se vocês já viram essa cena, isso eu já me deparei aí com essa cena. Na questão também de identidade, né? A gente tem, por exemplo, soluções como a Ion da Microsoft, desculpa, que permite que você faça cadastro de identidade na blockchain do Bitcoin, né? É uma forma de você fazer isso com um custo baixo, né? E eles fazem esse trabalho principalmente com refugiados. Então, a tecnologia, ela, de certa forma, ela pode vir a ajudar, mas a gente tem um problema social mesmo, né? Do custo de um smartphone, né? Do acesso à tecnologia, né? Quando a gente fala de tecnologia de ponta, né? Blockchain ou identidade centralizada, qualquer coisa disso, muitas vezes requer uma leitura em inglês, né? E a gente tem uma deficiência até na língua materna aqui no Brasil. Então, são questões aí que realmente a gente precisa equacionar aí e que está além da tecnologia. Perfeito, meus caros, perfeito. Bom, dado o adiantado da hora aí, batemos todos os limites, né? Lúcio, só uma pequena, eu gostaria de fazer, tá? Uma pequeníssima ponderação para te perguntar e que tu falasse por alguns instantes aí sobre a questão né, da tua participação e também do Marco Túlio, tá? Junto à Encla, e aí né, a utilização dessas novas tecnologias para o combate à corrupção, à lavagem de dinheiro, se você pudesse, assim, também me parece tão oportuno, tão pertinente, não é? Se você pudesse fazer alguns comentários aí, algumas ponderações a esse respeito, sobre o trabalho que vem sendo feito nesse ano. Certo, professor. Bom, importante rapidamente, né? É lembrar que a Encla ela é um foro informal de troca de ideias, um foro institucional estabelecido em âmbito nacional já há um bom tempo, né, em que os órgãos eles estabelecem ações prioritárias para poder empreender estudos e ampliar o conhecimento em relação àquilo que possa ser útil para o combate à corrupção e à lavagem de dinheiro. Como eu disse, é uma percepção ambiental. Geralmente, a Encla, do espírito dela ser movida por consenso. Então, todos os órgãos que participam desse foro, se eles entrarem, jogarem aí no buscador, né? Encla Ministério da Justiça, os senhores vão acessar todos os resultados. É uma interface bastante simples, inclusive, com os resultados obtidos ao longo dos últimos anos, e que, justamente, é importante quando há seleção de ações que elas refletem aquilo que é entendido como prioridade pelos órgãos participantes, né? E eu não tenho visto, nos últimos anos, a tecnologia da informação e da comunicação ficar de fora. Essa vertente do combate à corrupção e à lavagem de dinheiro, ela é da essência, está no nome da estratégia. Hoje ela funciona no Ministério da Justiça, no Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, o DRCI, tem uma coordenação e uma secretaria executiva dedicadas a essa estratégia. Ela já foi apresentada também em âmbito internacional, até para alguns países do G20. O Brasil tem essa estratégia consolidada há muito tempo, é um dos grandes líderes nesse ponto, acredito eu, de se dizer, de ter uma estratégia articulada. E o blockchain ele veio, eu acho que muito como uma consequência daquilo que se vinha detectando anteriormente. É a percepção ambiental. Chegou um momento em que a Encla, né, por meio de seus órgãos participantes, sentou lá na plenária, isso nos idos de 2019, e falou: olha, essa proposta da AGU relativa à utilização do blockchain, ou melhor, a um diagnóstico da tecnologia blockchain, a um aprofundamento do conhecimento para verificar as suas potencialidades no combate à corrupção, ela é bem-vinda. Né? E daí, então, se estabeleceu esse grupo de trabalho. E, repito, né, quando a gente falou em tecnologia da informação, mas na lata, sim, a gente tem alguns órgãos convidados que eles não fazem parte do gabinete de gestão integrada, né? Mas a gente não pode abrir mão deles, e o CEPRA era um deles. Então, eu falei, gente, vamos chamar alguém, e, para nossa sorte, assim, de pronto, o Marco Túlio se predispôs a participar, teve uma colaboração de uma profundidade, assim, diferenciada,
sem querer ser injusto com os outros colegas que também participaram, mas assim, colaborou na autoria, na revisão do guia, participou também na organização do webinário. Então, vejam que é um produto multi-institucional. Eu acho que essa é a grande marca da estratégia, né? Quando se trata de combate à corrupção e lavagem de dinheiro, a produção conjunta do conhecimento e a disseminação, não só para dentro, mas para fora da administração pública, e para o nosso principal cliente, que é a sociedade, isso é de suma importância. Então, o nosso motor é a sociedade. A gente sempre está pensando de que maneira fazer com que o nosso sistema democrático ele corresponda cada vez mais aos anseios da sociedade, né? Que a gente não tem o que a gente chama de um gap de accountability, que o governo ele esteja agindo estrategicamente em conformidade com aquilo que a sociedade espera dele. Não, perfeito, Lúcio. Só complementando, né, eu vejo que essa questão, né, multi-órgãos, né, multi-entes do governo, tem tudo a ver com essa dinâmica da tecnologia blockchain, né? É uma tecnologia que não faz sentido você, como outras, né, você desenvolver tudo dentro de casa e depois soltar um produto pronto, né? Você não vai ter adesão, não vai ter o engajamento que a própria tecnologia necessita. E nesse sentido, foi muito interessante nesses 16, quase 17 anos que eu estou trabalhando nos órgãos federais, foi a primeira vez que eu vi esse engajamento, né, essa colaboração entre diferentes órgãos por conta dessa própria necessidade da tecnologia, desse consenso, né? Então, outras tecnologias, a gente tem outras tecnologias, né, tão importantes quanto, né, a própria questão de inteligência artificial, né, que está sendo discutida agora na ENCLA, mas que, de certa forma, ela é algo que você faz mais no porão de casa, né? Mais num âmbito mais fechado, né? Blockchain não, blockchain ele necessita que você, né, desde o começo da concepção do trabalho, você já tenha, né, que fazer essas reuniões conjuntas, fazer essas discussões das questões dos mais diferentes fóruns, né? Então, eu vejo que a contribuição da tecnologia é muito nesse sentido, né? Eu costumo dizer que, assim, blockchain é uma tecnologia muito política, né? O próprio sucesso das iniciativas, né? Se a gente for até olhar lá atrás daquelas iniciativas do TCU, das que, né, estão hoje em produção ou não, tem um viés político muito grande em cima do avanço dessas tecnologias, né? Dessas iniciativas. Então, é bem saudável trabalhos desses como o da ENCLA aí, que, né, combina vários conhecimentos, né, dos órgãos públicos. E sem falar da própria necessidade que a gente tem nesse jogo de gato e rato, né, que é o combate aos crimes, né, seja lavagem de dinheiro, a corrupção, da gente ter essa troca, essa questão da tecnologia, né? Porque conforme, né, o governo evolui também, né, o outro lado também evolui, né? Então é importante aí essa crescente aí na pesquisa e no desenvolvimento aí de novas soluções. Meus caros, então, olha, agora, né, vou finalizando, dado já que estamos quase 9 horas aí, mas esse prolongamento aí do evento certamente se deve à qualidade dos expositores aqui, não é? O Marco, o Túlio, o Lúcio Alves deram um verdadeiro show. O tema é muito bom, sem dúvida alguma, mas os expositores foram muito bons, né? Até aqui há uma colocação, né, que eu achei muito bacana, do Fernando Antônio, né? Fico muito feliz como cidadão por saber que existe esse tipo de serviço e pensamento dentro da administração pública, né? Então fica aqui meus parabéns, Lúcio, parabéns, Marco Túlio. Olha, a gente fica com esperanças renovadas em perceber que existem pessoas assim trabalhando com tamanha qualidade, tamanho conhecimento dentro das esferas públicas. Isso realmente a gente vê um avanço fantástico.
não é? Muito obrigado, Lúcio Alves. Esperamos que seja essa aqui mais um belíssimo evento, dentre vários outros ainda por vir. Marco Túlio, da mesma forma, agradeço em nome do iColab, né? Mas a grande aqui que temos que agradecer é a Sandra por nos oportunizar esse momento, ao iColab, né? Todos os integrantes do iColab, realmente é uma iniciativa importantíssima. Meus caros, passo a palavra a vocês, Lúcio, Marco, para as últimas palavras, né? Não queremos explorar tanto aí o tempo de vocês, já tanto que nos doaram aqui. Muito obrigado, meus caros, uma boa noite, espero um até breve. Mas a palavra é de vocês para o encerramento. Olha, só tenho a agradecer, agradecer ao Marco Túlio pela parceria de sempre, né? A gente tem estado bastante junto aí ainda em desdobramentos, depois desse nosso encontro lá na ENCLA. Professor Manuel, te agradecer também especificamente, professora Sandra. Um enorme prazer, e principalmente pela fidalguia e pela confiança depositada na gente, né? Quando o iColab chamou, veio o convite, a primeira pergunta que a gente faz é: será que eu estou à altura do evento, né? E a prova disso é que eu não queria que acabasse. Não de que eu esteja à altura do evento, mas que eu estou me sentindo confortável aqui de estar com vocês e que me parece que a discussão ela é muito produtiva, né? Sempre agradecer a vocês pela oportunidade mais uma vez. Como disse, os elogios são muito mais da sua generosidade do que da minha competência, mas eu agradeço imensamente pela confiança depositada e colocamos a integral à disposição. Quem quiser explorar um pouco mais, avançar, junto ao iColab também, o que a gente puder, junto, conte com a gente. Muito obrigado. Isso, agradeço também, né, principalmente a Sandra, o professor Manuel, ao Lúcio aí pela parceria, né? Sempre é muito interessante essa oportunidade de estar debatendo, né, esses pontos, esses assuntos. E, assim, né, vi ali o comentário, né, eu acho que o governo está só fazendo a sua obrigação, né? A gente tem que estar à altura aí de atender esses 200 milhões de cidadãos que a gente tem, né? E para isso a gente precisa, lógico, de estar trabalhando com tecnologias de ponta, de estar discutindo assuntos que estão sendo discutidos aí, né, em âmbito mundial, e estar preparados para, né, os desafios que vêm, né? Que são desafios, né, grandes, né, volumes grandes, né? A própria questão da pandemia, né? Toda uma necessidade aí do governo de criar mecanismos aí para atender a população, né? Isso demandou trabalho de vários órgãos, né, de várias pessoas. A gente sabe que, né, sempre há mais a que se fazer, né, nunca é suficiente, mas a gente tem um corpo técnico, né, no governo, isso é algo que eu acho que é interessante a gente ressaltar. A gente tem um corpo técnico muito bom no governo, né? A gente tem pessoas muito bem qualificadas, né? A gente citou aí, né, por exemplo, o BNDES tem participado de diversos fóruns internacionais, na própria questão de padronização da tecnologia junto ao ITU, né? Existem outros colegas também muito capacitados, né, nesses fóruns discutindo. Então, em termos assim de pessoal, de capacitação, a gente não perde para nenhum outro país. A gente tem, inclusive, colaborado muito, né? Então, a gente agradece aí o espaço. E nos colocamos à disposição aí também de retomar a conversa aí também, né? A gente sabe que a gente está no avançar da hora aí, né? Já chegando aí às 9 horas, mas podemos aí, tem muito assunto ainda nessa seara aí para a gente discutir. Muito obrigado, meus caros, e tenha certeza aí de um até breve, tá? Um forte abraço, meus caros, uma boa noite a todos que nos assistem, tá? Valeu, pessoal. Lúcio, muito obrigado, Marco Túlio, muito obrigado, fantástico, vocês estão de parabéns. Obrigado aí. Tchau. Tchau.